Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Vamos ao maná de hoje? Para fazer o devocional eu utilizo o presente diário e tenho os direitos reservados à Rádio Transmundial. Na descrição do vídeo eu deixo o link para o site deles. Então hoje é dia 23 de fevereiro de 2019 e o tema do devocional é Policarpo. E a leitura bíblica está no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículos do 8 ao 11. E diz assim: E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não o são, mas não a sinagoga de Satanás, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. E o versículo destaque é a mesma leitura, está na mesma leitura. Apocalipse 2, 10c, é o finalzinho do versículo. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Policarpo. Segundo a história eclesiástica de Eusébio, Policarpo era bispo da igreja de Esmirna. E, além disso, também, ele era discípulo de João. Policarpo, ele era um cristão muito fiel. Aos 86 anos, mandaram buscá-lo para que ele negasse a sua fé, negasse a Cristo. E ele não fez. Tentaram de toda forma, dizendo a ele que jogariam as feras, que ele seria comido, seria morto pelas feras. Ele não se dobrou, não se curvou. E aí falaram para ele que iam colocar fogo nele. Ainda assim, Policarpo se manteve firme. E foi o que fizeram. Atearam fogo, colocaram fogo, mas colocaram ele no meio e o fogo em volta. Só que o fogo não queimava. Fazia como se fosse um balão, né? O fogo subia, mas não pegava nele. Por fim, tiveram que matá-lo a espada, golpes de espada. E assim ele acabou morrendo, né? Por ser fiel a Cristo, por ser fiel à sua fé. Olha que fé linda, né? De Policarpo. Essa é uma das histórias de martírio mais conhecidas, a história de Policarpo. A fidelidade de Policarpo é um exemplo, né, a ser seguido. Com certeza, ele deveria ser conhecedor da palavra, e como diz aqui no finalzinho do versículo da leitura de hoje, o versículo 11, diz: o que vencer não receberá o dano da segunda morte, que seria a morte espiritual, né? Então ele sabia que ele poderia morrer ali sim, e nunca negar a Cristo, mas que ele não morrerá eternamente, né? Não seria a morte eterna, a morte espiritual. E que ele também receberia a coroa da vida, como está no finalzinho do versículo 10. Então, esse é um exemplo a ser seguido, né? Será que nós, no lugar dele, negaríamos a Jesus? Ou faríamos o mesmo que ele? Será que a nossa fé é tão firme assim
para nos mantermos como Policarpo se manteve, firmado na fé e em Jesus? Paulo diz assim: a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Isso está em Filipenses 1:29. E o finalzinho aqui diz assim: o sofrimento revela quem é fiel e quem se diz cristão apenas por conveniência ou interesse. Então, que nós sejamos filhos fiéis. Amém? Desejo a você um dia abençoado na presença do Senhor. E até amanhã para mais um Maná Diário. Tchau!